Fala, minha maravilhosa! Tudo bem com você? Na semana passada eu trouxe um vídeo falando sobre a dificuldade em dizer não e hoje eu quero me aprofundar mais nesse assunto e também até o final do vídeo trazer para você 7 maneiras de você de fato falar não para as outras pessoas. Então fica até o final desse vídeo. A primeira coisa que eu quero falar a respeito desse posicionamento em dizer não para o outro é que pessoas diferentes agem e se comportam de maneiras diferentes. Isso pode até ser explicado pelas teorias sobre personalidades. As pessoas são diferentes. E por que eu estou falando isso? Porque talvez você se compare com os outros. Talvez você pense assim: ai, mas eu queria tanto ser igual ao fulaninho. Fulaninho fala aquilo que ele pensa, se posiciona e fica bem com isso. Ai, é uma pessoa tão bem resolvida e eu não sou assim. Ou talvez você ouça dos outros uma cobrança em relação a isso. Ah, mas você devia falar não. Você não percebe que estão te fazendo de boba, que estão te fazendo de trouxa? Ah, pelo amor de Deus, se fosse comigo. Pessoas diferentes agem e se comportam de maneiras diferentes. Então talvez você tenha, dentro de aspectos da sua personalidade, tendências comportamentais a ter uma maior dificuldade em falar não para os outros. Quando isso é um problema? Quando você acaba se colocando no final da fila da sua própria vida. Porque ajudar os outros, contribuir com os outros, falar sim para os outros pode ser muito bom. Mas a questão toda está nesse excesso, esse desequilíbrio, quando eu falo sim para os outros e falo não para mim mesma. Eu falei sobre isso lá no primeiro vídeo, se você não assistiu, confere lá. Mas perceba, não se compare com os outros. O que é difícil para você pode ser fácil para o outro, da mesma maneira que aquilo que é difícil para o outro pode ser fácil para você. Então isso pode ser um aspecto da sua personalidade, mas mesmo assim você pode desenvolver a habilidade de se posicionar e ficar mais tranquila em relação a isso, né? Tirar um pouco esse sentimento de culpa que às vezes vem sobre a pessoa quando ela se posiciona em relação ao outro. Isso eu quero ajudar você a diminuir também com esse vídeo, essa sensação de culpa, tá? Porque é importante você ter, para balizar esse posicionamento, duas clarezas principais, tá? A primeira é: por que eu falo sim pro outro? Por que eu tô às vezes me colocando no final da fila da minha própria vida? Por quê? Perceber, eu tô fazendo isso porque eu tenho medo de ser rejeitada? Eu tô fazendo isso porque eu quero ser importante na vida do outro, eu quero ser essencial na vida do outro e às vezes acaba que eu falo muito sim pra ele e tô falando não pra mim mesma? Será que eu me sinto responsável por essa outra pessoa? Eu penso que essa outra pessoa ela não é capaz de fazer certas coisas e eu preciso fazer por ela, suprir as necessidades dela? Isso é importante, porque às vezes quando eu falo sim pro outro, faço as coisas pelo outro, eu também estou impedindo o outro de crescer, de se desenvolver, de desenvolver a sua própria sensação de capacidade, de resolução, de problemas, de conquistas, enfim. A gente precisa se aprofundar nisso. O que me motiva a dizer sim para o outro e não para mim mesma? Será que são mágoas, receio, medo de dizer não? Se aprofunda nisso. Essa é a primeira clareza que eu convido você a pensar e refletir sobre isso. E a segunda clareza que eu preciso ter é: o que é importante para mim? Quais são as minhas prioridades? Quais são os meus objetivos? Porque quando eu não sei exatamente o que é importante para mim, onde eu quero chegar, o que eu desejo para minha vida, acaba que outra pessoa me pede alguma coisa e aí eu falo sim para ela, porque eu nem sei muito bem o que eu tenho para fazer, eu não tenho muita clareza sobre mim mesma e aí acaba que eu começo a atender as necessidades das outras pessoas sem nem me dar conta quais são as minhas próprias necessidades, tá? Então tenha em mente esses 2 pontos de clareza. Por que eu digo sim ao outro e quais são as minhas necessidades? O que eu tenho para fazer por mim? Quais são as minhas prioridades, os meus objetivos? E eu coloque assim, dessa maneira, os
meus objetivos em primeiro lugar. Agora, para que de fato eu fale não para as outras pessoas, talvez você tenha percebido que você tem dificuldade em falar não para pessoas específicas, situações específicas. E aí, o meu primeiro convite é, se você sente que você tem essa tendência em falar sim e depois se arrepender, pense antes de responder. Pensa, dá uma paradinha. Às vezes o nosso primeiro impulso é falar sim, eu vou, eu quero, eu posso, eu aceito. Então, se perceba assim, pare e pensa. Pede para a pessoa, fala, olha, eu vou pensar sobre isso, eu preciso olhar a minha agenda, eu preciso verificar as minhas prioridades, eu preciso ter certeza se eu posso e eu volto a falar com você. Ganha tempo. Ganha tempo para você amadurecer, olhar as suas prioridades, entender, se conectar com você mesmo, perceber se é uma coisa que vai ao encontro do que você deseja, dos seus objetivos, para depois, com mais consciência, falar sim ou não para outra pessoa, tá bom? Outra dica que eu posso te dar é, seja sempre educado no momento de dizer não, até porque daí você não vai ficar pelo menos, eu falei de qualquer jeito, eu não soube falar não, porque às vezes a gente fala tanto sim, 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 tá por aqui já, e na hora que a pessoa pensa, quer saber? Não, eu não vou fazer, explode, e aí a gente se sente pior. Então, seja sempre educado, ganhe um pouco de tempo, respira fundo, se percebe, para diminuir essa sensação de culpa ao dizer não para o outro. E agora sim, vamos trazer 7 dicas, 7 maneiras de falar não para os outros, 7 frases, você pode usar essas frases, tá bom? Treina, anota, fala na frente do espelho, é verdade, às vezes a gente precisa treinar, falar não, para não ficar no automático de falar sim, tendo essa consciência que quando eu falo não para o outro, eu estou colocando um limite. Até aqui eu vou, daqui para lá eu não vou. E isso, gente, é muito saudável para as relações. Sabe por quê? Porque imagina assim, você vai numa festa de uma amiga ou num almoço ou o que quer que seja, sem vontade de ir. E aí você vai, porque você não conseguiu falar não. Aí você vai. Como que vai estar o seu estado de espírito lá nesse lugar? Aquela pessoa, se ela realmente gosta de você, se ela se importa com você, se ela deseja o bem pra você, ela não vai querer que você fique lá na casa dela de saco cheio, querendo estar em outro lugar, ou depois ficando sobrecarregado com as suas próprias tarefas, se lascando depois porque você passou metade do dia lá. Então entenda, os limites eles são necessários para que a gente tenha relações verdadeiras com as outras pessoas. É verdade. A nossa verdade, ela é importante. Um relacionamento verdadeiro, ele faz parte da gente falar, olha, não, isso não é bom pra mim nesse momento. E agora sim, eu vou trazer as frases para que você possa, de fato, falar para as pessoas. Eu tenho até uma cola aqui, hein, para não esquecer de nenhuma. E a primeira frase é simplesmente, não, obrigada. Simples assim. Olha que maravilha! Às vezes a gente fica querendo elaborar frases miraculosas e você pode simplesmente dizer não, obrigada. Já pensou? Você pode. Se permita simplesmente dizer não, obrigada. Treina, tá? Na frente do espelho e depois me conta. Segunda frase, essa é maravilhosa. Agradeço muito, mas as minhas prioridades são outras nesse momento. Tá? Terceira frase. Não me sinto confortável em falar sobre isso agora. Olha que maravilha. Já pensou a liberdade de simplesmente falar isso? Bom, né? Quarta frase. Eu gostaria muito de ajudar, mas nesse momento eu estou dedicando meu tempo para outros projetos. Sorria, tá? Sorria. Sorria, você está falando sim para você mesma, para os seus projetos, para aquilo que é importante para você. Sorria. Quinta frase, é a quinta, gente? Acho que é a quinta. Desculpa, mas eu não consigo conversar agora. Mais tarde a gente conversa, tá? Ó que liberdade, ó que maravilha. Ai, conta pra mim, isso não é bom, simplesmente falar isso. Tá?
Sexta frase. Agradeço muito o convite, mas eu não vou. Olha que maravilha! Você deve até ter dado risada agora, né? Porque, gente, é tão simples, mas às vezes é tão complicado. Então, por isso, treina na frente do espelho. E a sétima e última, mas não menos importante frase, para que você anote, treine e depois me conte o quanto você conseguiu colocar em prática é a seguinte. A oportunidade, ela é incrível, mas esse é o momento de eu focar em outras coisas para mim. Então, obrigada. Só isso. Ó que maravilha. Ó que coisa leve. Às vezes é necessário falar não pro outro para eu poder falar sim para mim mesma. Às vezes é necessário eu falar não pro outro para que eu me mantenha fiel a mim, às minhas necessidades, às minhas prioridades, aos meus objetivos e aquilo que é de fato importante para mim, tá? Eu quero muito convidar você a pensar que às vezes a gente se sente mal por falar não para as outras pessoas, mas talvez a gente não se sinta mal, ou a gente se sinta muito mal quando eu falo sim para o outro e falo não para mim mesma. Ouça o seu corpo, ouça o seu corpo. Se você está falando sim para o outro e depois daquele arrependimento, aquela desconexão, é porque o seu corpo ele está te mostrando que este não é o caminho. Perceba, aplique, treine, anote as frases, coloque em prática e depois me conta aqui como foi esse vídeo. Eu espero que ele tenha contribuído para que você transforme a teoria numa mudança real de comportamento. E conta comigo para o que você precisar, tá bom? Até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau.